A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Certo, vamos ver algo. Eu já falei para vocês sobre exercitar seu espírito, certo? Então, desta vez, vamos falar sobre energizar seu espírito para a vitória. Energizar seu espírito para a vitória. Ontem falamos sobre exercitar-se para a virtude. Você se exercita para a virtude. Nós lemos que o exercício físico de pouco se aproveita, mas a piedade é proveitosa para todas as coisas, porque tem a promessa da vida presente e da futura. Ok, agora como você se energiza para a vitória? Energiza seu espírito para a vitória. Se você fizer isso sobre o qual vamos falar, em poucos meses, haverá tantas mudanças em sua vida que será óbvio. Sabe, Paulo disse a Timóteo, medite sobre essas coisas. Ele disse, se entregue completamente a elas, para que o teu proveito possa aparecer a todos. Ou seja, o seu progresso será visto por outros. Não será escondido. Eles saberão. Você não tenta mostrar, mas não pode esconder. Aleluia! Ele disse, deixe sua luz brilhar de tal forma, brilhar de tal forma, brilhar de tal forma diante dos homens que eles verão suas boas obras e glorificarão o seu Pai. Energizar o seu espírito para o sucesso. Eu quero ir com vocês de novo para a Bíblia, desta vez 1 Coríntios. Quando eu cheguei aqui, vocês estavam orando, lembram? Estavam orando? Alguns de vocês estavam tanto, sabe, estavam longe no espírito. Alguns estavam olhando ao redor, não sabendo exatamente o que falar. Porque em 2 minutos vocês disseram tudo o que tinham que dizer para Deus. Deus, obrigado. 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 Você já esteve orando e alguém se perguntou o que você está dizendo a Deus? Como você passa tanto tempo orando, o que você está dizendo? Às vezes pensam que eu tenho muitos problemas, por que você ora tanto tempo? Sabe, há muitos anos atrás eu estava orando. Sabe, eu era bem mais jovem. Sabe, eu orava, jejuava com a porta fechada. Meu pai e minha mãe ficaram preocupados. Sabe, eu não comia. Então meu pai me chamou. E ele ficava se perguntando, um garotinho desse. Ele disse, senta aí. Eu sentei. E ele disse, qual o problema? Eu pensei, nada de errado. Ele disse, não. Ele disse, você tem orado? Há algum problema? Eu disse, não. Ele achou que eu não queria contar o que era e ficou esperando que eu dissesse algo. Ele disse, você comeu? Ele disse, está claro que não. Eu disse, não. E ele, por quê? Eu estou jejuando. Ele disse, qual o problema? Então, como eu não dizia nada, ele disse, ok, vem, eu não tinha problema, você não ora e jejua só porque tem um problema. É um ministério. É um ministério. 1 Coríntios capítulo 14, eu quero ler para vocês a partir do verso 1. Sigam o amor
e desejem os dons espirituais. Ele disse desejem? Sim, ele disse desejem os dons espirituais. Mas principalmente que vocês profetizem. E se eu perguntar quantos aqui já profetizaram, certamente muito poucos. E talvez entre os poucos que já profetizaram, muitos já não profetizam há um longo tempo. Ele disse, desejem os dons espirituais, mas principalmente que profetizem, ou seja, acima de todos os dons do Espírito, ele diz, eu quero que vocês profetizem. Pois aquele que fala em uma língua desconhecida, não fala a homens, mas a Deus, pois ninguém o entende porque em espírito ele fala mistérios. Mas o que profetiza, fala a homens para edificação, exortação e conforto. Vocês pegaram isso? Ele disse, quando você profetiza, está falando a homens para a edificação e exortação e conforto. O dom da profecia não faz de você um detetive espiritual. Sabe, alguns chegam na igreja, sinto cheiro de pecado no povo, sinto cheiro, pecado, há pecado, assim diz o Senhor, há pecado, há pecado, há pecado. Portanto, não se movam, há pecado, portanto, não se movam, cala a boca! Não há problema, já se tratou do pecado, foi por isso que Jesus veio. Um pastor inteligente deve parar esse indivíduo para que ele não fale assim. Pecado, pecado, foi por isso que as pessoas vieram. A igreja não é para pessoas perfeitas. A igreja é para pessoas em aperfeiçoamento. Você entendeu o que eu disse? As pessoas não vêm à igreja porque são perfeitas. Elas vêm à igreja para serem aperfeiçoadas. É isso que a Bíblia diz. Ele deu uns para apóstolos. Efésios capítulo 4, leia do verso 11. Ele deu uns para apóstolos, outros profetas, pastores, mestres, evangelistas, para o aperfeiçoamento dos santos. Os santos não são pessoas perfeitas. São pessoas que são aperfeiçoadas. Então elas vêm com sujeira e manchas e tudo mais. E quando vêm, como Jesus, quando ele disse, vocês são limpos pelas palavras que eu falo para vocês. Então elas vêm para o ministério, recebem a palavra de Deus e isso lava elas. E elas se tornam de novo alvas como a neve. Glória a Deus, aleluia! Obrigado, Senhor Jesus. Então, ele diz, aquele que profetiza fala a homens para edificação, exortação e conforto. Aquele que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Isso é importante, eu quero que você marque o verso 4. Ele diz, aquele que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Mas aquele que profetiza edifica a igreja. Quando você fala em línguas, você edifica a si mesmo. Aquele que fala em uma língua desconhecida, edifica-se a si mesmo. Isso quer dizer, torna a si mesmo mais ousado. Se você é um cara tímido, fale em línguas, você se torna ousado. A palavra traduzida para edifica também quer dizer torna ousado. Você torna a si mesmo ousado, ele diz. Aquele que fala em uma língua desconhecida torna a si mesmo ousado. Constrói um espírito forte. Se você era fraco, se torna forte. Como? Falando em línguas. Quantos aqui falam em línguas? Deixa eu ver sua mão. Uau! Isso é ótimo. É importante falar em línguas. Vai mudar o seu mundo. Vai mudar tudo sobre você. Quando eu esqueço de algo e eu quero me lembrar, eu falo em línguas. Eu falo em línguas, por quê? Porque meu espírito não esquece. Sabe, quando eu agito meu espírito, porque a Bíblia diz,
Quando eu falo em uma língua desconhecida, meu espírito ora. Ele diz, quando eu oro numa língua desconhecida, capítulo 14, deixe-me ler para você, a partir do verso, vamos ler do verso 13. Então, que ora em língua desconhecida deve orar para que a possa interpretar. Pois se eu oro numa língua desconhecida, meu espírito ora, mas o meu entendimento está infrutífero. Quando eu oro em uma língua desconhecida, meu espírito ora. Ele diz, é meu espírito que ora. Então o que eu faço? Eu falo em línguas. Eu oro em línguas. E ele diz que quando oro em línguas, meu espírito ora. Não é a minha mente. Ele diz, o meu entendimento, ou seja, a minha mente está infrutífera. Então ele diz, minha mente não está comunicando. Meu entendimento não está comunicando. Não quer dizer que não sei quem eu sou. Eu ainda sei quem eu sou, eu posso ver todos, mas eu estou orando em línguas. Então meu espírito está se exercitando. Então você quer exercitar seu espírito, comece orando em línguas. Você quer ativar seu espírito? Fale em línguas. Eu estou tentando me lembrar daquela coisa, tentando lembrar, então eu começo a orar em línguas. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, buscando todas as partes internas do coração. Ou seja, as partes internas, o homem interior, buscando sempre por dentro, pegando as informações, e ele diz, nada, ninguém conhece as coisas do homem a não ser o espírito do homem que está nele. Vêem isso? O espírito do homem conhece. Ele conhece tudo que diz respeito a você. Ele conhece. Então, quando você fala em línguas, isso vai trazer à sua memória. Foi isso que Jesus disse sobre o Espírito Santo. Ele disse, quando ele vier, ele trará à sua lembrança tudo aquilo que ele, Jesus, ensinou a você. Então, sabe, nós somos uma raça especial. Aleluia! É por isso que nunca podemos ser fracassados. Você quer conhecimento de algo que você não conhece? A Bíblia diz que Jesus Cristo é a encarnação de todo o conhecimento e sabedoria. Toda sabedoria e conhecimento estão em Jesus. E nós somos completos nele. Algo que você quer saber e não há como conseguir esse conhecimento, você pode tê-lo pelo Espírito Santo. Fale em línguas. Você ativa seu espírito. Falo em línguas 2 minutos. Continue até que a informação chegue. Você vai saber que recebeu a informação. É por isso que ele diz, aquele que... Veja no verso 13. Então que o que fala em língua desconhecida ore para que a possa interpretar. Por quê? Porque a resposta pode vir no seu espírito em outras línguas. E se você não puder interpretar, a resposta ainda ficará perdido. Você está feliz porque recebeu a resposta, mas qual a resposta? Eu não sei, mas sei que recebi. Então onde está? Eu não sei. Vamos lá! Ore e interprete. Traga ao seu entendimento. Aleluia. Então vamos ver isso. Efésios capítulo 5. Estamos falando de energizar seu espírito para a vitória. 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 Você está programando o seu espírito. Programando a si mesmo para o sucesso. E então você descobre que sempre vence. Aleluia! Certo? Capítulo 5, e eu vou ler a partir do verso 18. E ele diz, não vos embriagueis com vinho onde há excesso, mas sejam cheios com o Espírito. Agora ele está falando para a igreja de Éfeso aqui. E todos sabemos que no capítulo 19 do livro de Atos, ele ministrou em Éfeso e o povo recebeu o Espírito Santo. Então sabemos que ele não está falando com pessoas que são estranhas ao Espírito Santo. Então, ele diz, não vos embriagueis com vinho onde há excesso, mas sejam cheios com o Espírito. Sejam cheios com o Espírito. Quando? Agora. Com que frequência? Sempre. Sejam cheios com o Espírito.
Obrigado, Senhor Jesus. E o que é ser cheio com o Espírito? Para algumas pessoas, quer dizer enlouquecer. Perder a cabeça. Não é isso que significa. Deixe-me ler da versão amplificada. E não se embriaguem com vinho, pois isto é desregramento, mas sempre sejam cheios e estimulados com o Espírito Santo. Sempre sejam cheios. Não às vezes. Sempre sejam cheios com o Espírito Santo. Ou seja, sempre. Quer dizer sempre. Glória a Deus. Ok. Vocês notaram o que eu acabei de ler? Diz sempre sejam cheios com o Espírito Santo. Como eu posso ser cheio com o Espírito Santo? Eu já recebi o Espírito Santo. Ele está falando com aqueles que já receberam o Espírito Santo. Aqui ele não está dizendo para você receber o Espírito Santo. Eles já receberam o Espírito Santo, mas ele diz: sejam cheios, sejam sempre cheios com o Espírito Santo. Sejam sempre cheios com o Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu gosto disso. Podemos sempre ser cheios com o Espírito Santo. Você sabia que os profetas de antigamente não tinham essa experiência? Você sabia disso? Davi não teve essa experiência que ele está dizendo que podemos ter o tempo todo. Eles não tiveram. Eles tinham o Espírito Santo vindo sobre eles. Olhe para nós. Ele diz: sejam sempre cheios com o Espírito. Abraão não teve isso. Deus diz que podemos ter isso o tempo todo. O tempo todo? Você sabe que bênção! Você sabe o que é ser cheio do Espírito Santo? Que muitos cristãos nunca tiveram experiência com isso que falamos. Ser cheio com o Espírito Santo. É aí onde eu vivo. Rapaz! Sabe, eu não consigo imaginar uma vida sem o Espírito Santo, eu digo a vocês. Eu não consigo imaginar, não consigo nem pensar nisso. Eu nem quero pensar nisso. Como a vida seria sem o Espírito Santo, não consigo pensar. Eu não quero pensar nisso. Eu estou falando, estou contando a minha experiência pessoal com o Espírito Santo. Aleluia! Porque a vida se torna escura e confusa sem o Espírito Santo. A alegria evapora. Vida sem o Espírito Santo, sem a consciência do Espírito Santo, não consigo nem pensar. É isso que quer dizer ser realmente perdido? Eu realmente não sei que tipo de vida as pessoas vivem sem o Espírito Santo. Como você vive sem o Espírito Santo? Como? Como? Sabe, há pessoas que sempre querem um avivamento. Lembram daquela música? Aviva-nos de novo. Aleluia, a glória. Conhece? Aviva-nos. Eu lembro de uma igreja antiga que cantava: Senhor, manda avivamento. Senhor, manda avivamento. Manda avivamento. E que comece comigo, Senhor. Essa oração não pode ser respondida.
não pode ser respondida, porque há uma forma bíblica. E dizem, vamos ter um poderoso avivamento. Algo está perdido. Há uma diferença entre avivamento e colheita. Algumas pessoas precisam de avivamento, sim. Mas não da forma que pensam. Você pode ter seu próprio avivamento, mas depois de ter esse avivamento, por favor, permaneça vivo. Porque é isso que Deus quer. Ele quer que permaneçamos vivos. Por isso ele disse, sejam sempre cheios com o Espírito Santo. Sempre cheios. Ele diz, não vos embriagueis com vinho onde há excesso, mas sejam sempre, sempre cheios com o Espírito. Cheios com o Espírito. Então toda vez que você fala, você sabe que está sob o controle do Espírito. Você pensa certo. Você pensa a partir da palavra de Deus, a partir da perspectiva dele. Você está cheio. Agora, como podemos fazer isso? Temos um papel a desempenhar? Eu posso participar? Não há ninguém mais morto do que um líder que não é cheio do Espírito Santo. Alguns aqui são líderes de células. Como você conduz a reunião da sua célula se não é cheio do Espírito? Vai ser uma reunião morta. E não importa que você entre no mover, não é isso que dá vida. Como você pode ser um líder preparado se não é cheio do Espírito? Como? Às vezes fazemos pessoas líderes sem elas serem cheias do Espírito. O tempo da ignorância, Deus não leva em conta. Mas agora recomenda a todos os homens em toda parte que se arrependam. Eu espero que tenham entendido. Não vamos fazer líderes que não têm o Espírito Santo. Só porque alguém falou em línguas uma vez, não quer dizer que ele é cheio do Espírito. Receber o Espírito Santo e ser cheio do Espírito são duas coisas diferentes. Você recebeu o Espírito Santo uma vez para viver em você. Então ele vem residir. Mas então você precisa ser sempre cheio com o Espírito. Ei, você não é cheio do Espírito porque simplesmente diz, ok, agora eu sou cheio do Espírito. Não, há coisas que você faz que deixam você cheio com o Espírito. Você já viu alguém... O que houve? O que houve? O que houve? Sabe o que acabou de fazer? Acabou de espantar o Espírito Santo. Porque ele não pegou o resto daquilo. Sempre tente pegar o resto da coisa. Tente pegar o resto disso. O Espírito toca você. Glória a Deus! Ei, sim, continue isso, mas ouça! Ele continua se comunicando, enquanto você grita, ele está falando, ei, ouça! Mas se você não está ouvindo, no fim você diz... O que aconteceu? Eu não sei. É assim desse jeito? Você não sabia que ele queria falar com você? Devia ter ouvido. Devia ter dado ouvidos. Podia ter mudado a sua vida. Havia mais. Mas você não estava ouvindo. Aleluia. Havia mais. Sabe, às vezes, na unção do Espírito de Deus, podemos apagar. Foi uma bênção tremenda. Uma bênção tremenda. Mas então,
Eu recebo a bênção no meu espírito. Eu recebo. Eu recebo. Alguns não sabem como receber. Muitos sabem como orar, mas não como receber. Então ficam orando pela mesma coisa, porque ainda não a receberam. Por quê? Bem, como receber, há algo mais. Há como orar e há como receber. E muitos cristãos têm um problema com receber. Aprenderam a orar, não aprenderam a receber. Mas há uma forma de receber. Mas vamos permanecer no contexto. Então ele diz, não vos embriagueis com vinho onde há excesso, mas sejam cheios com o Espírito. Então ele diz, sempre sejam cheios com o Espírito. Agora, no final do verso 18, temos um ponto final, uma vírgula, um ponto e vírgula, 2 pontos. O que temos? Outra vez, o que isso quer dizer? Que é o fim. Há algo mais. Não terminou. Ele diz, e não vos embriagueis com vinho onde há excesso, mas sejam cheios com o Espírito, falando entre vós. Agora ele está me dizendo como ser cheio com o Espírito. Falando entre vós. Em salmos. O que é um salmo? Salmos são poemas espirituais. Às vezes você apenas os fala. Às vezes você os entoa. Você canta. Às vezes rimam, às vezes não rimam. Às vezes são sobre você, ou sobre Deus, ou sobre a igreja, ou sobre outra coisa, mas abençoam você. Ele diz, falando entre vós. Agora, há uma grande diferença entre falar entre vocês e falar um com o outro. Aqui é falando entre vós, ou seja, eu estou falando comigo, você falando com você, cada um falando consigo, falando entre vós. Há um momento em que falamos com outros. Isso é em Colossenses capítulo 3. Vai lá. Colossenses 3, veja o verso 16. Que a palavra de Deus habite em vocês ricamente com toda sabedoria, ensinando e admoestando um ao outro em salmos e hinos e canções espirituais, cantando com graça em seus corações ao Senhor, viram? Ensinando e admoestando um ao outro em salmos, hinos, ou seja, se essa coisa pode me abençoar, pode abençoar outro. E se eu posso fazer por você e vai te abençoar, posso fazer por mim e me abençoará. Então ele diz em Efésios, falando entre vós. Então eu falo comigo. Ele está me dizendo que eu posso ser tão abençoado e cheio, estando só comigo mesmo. Então não saia da sua casa sem estar cheio com o Espírito Santo. Todo dia você pode ser cheio do Espírito Santo. Ele diz, não vos embriagueis com vinho onde há excesso, mas sejam cheios com o Espírito, falando entre vós. Em salmos e hinos. O que é um hino? Hinos são canções de ações de graças e louvor, direcionadas a Deus ou sobre Deus. Isso são hinos. Então ele diz, e canções espirituais. Sabia que é uma diferença? Canções espirituais. O que é uma canção espiritual? Canções espirituais são canções que vêm para você do reino do Espírito e normalmente são cheias da palavra de Deus. É como cantar a palavra. Mas está vindo do seu espírito. Normalmente isso é profético. É um salmo profético. Outras vezes essas canções vêm para você no espírito e você canta em outras línguas. Isso é uma canção espiritual.
E ele continua: e fazendo melodias no seu coração para o Senhor. Para o Senhor. É para o Senhor. Fazendo melodias no seu coração para o Senhor. Vêem isso? Como ser cheio com o Espírito. Agora, se você fizer isso, você não pode ao mesmo tempo dizer: eu não sei porque eu estou com essa dor de cabeça faz 2, 3 semanas. Não pode dizer a mesma coisa. Não ficam juntas. Você não pensa em fracasso? Não quando isso está aí. Ser cheio do Espírito é energizar o seu espírito para a vitória, para o sucesso. Falando entre vós com salmos, hinos e canções espirituais, cantando e fazendo melodias no coração para o Senhor. Isso é muito diferente. Falamos de ser cheios com o Espírito. E cada um de vocês, como líder, deve ser cheio com o Espírito. Se não é cheio com o Espírito, não pode liderar o povo de Deus. Como liderar o povo de Deus sem ser cheio? Diga obrigado, Senhor Jesus. Mais uma vez, obrigado, Senhor Jesus. Então, como chegamos lá? Como chegamos lá? Como chegamos lá? Eu quero ser cheio com o Espírito, ok? Ele diz para fazer salmos. E esses salmos são poemas espirituais. Vêm do Espírito Santo. Então, como eu vou conseguir coisas que não vêm do meu cérebro? Como eu procuro isso? Comece ativando o seu espírito. Como você ativa seu espírito? Falando em línguas. Falando em línguas. Bem, alguém diz: essa coisa de falar em línguas não é apenas para os carismáticos e para os pentecostais. Dizem, não é para todo cristão. Sabe, os que não creem nisso. Não tem nada a ver com isso. Essa Bíblia não foi endereçada aos carismáticos, pentecostais ou outro grupo. É para nós. Aleluia! É para nós. Vem. O peregrino espiritual deve ter uma forma de se comunicar com Deus. E é através do Espírito. Nenhuma palavra humana pode comunicar adequadamente a palavra de Deus, ou seus pensamentos, ou suas ideias. E nenhuma palavra humana ordinária pode corretamente, adequadamente, comunicar nossos pensamentos mais profundos para Deus. E então, além disso, há o fato de que nossas palavras humanas não são santificadas o suficiente para se referir a Deus. Então Ele nos dá a língua do Espírito para se referir a Ele apropriadamente. Aleluia! Temos a língua do Espírito para se referir a Deus apropriadamente. Obrigado, Senhor Jesus. Glória a Deus para todos sempre. Eu disse aleluia. Eu disse aleluia. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.